Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula do workshop. Se você não fez a primeira e entrou agora no curso, volta lá, clica no vídeo anterior, onde a gente falou de problemas e soluções. Eu dei 2 problemas que eu tinha na minha academia e como eu solucionei eles e o quanto isso representou de crescimento para o meu negócio. Na aula de hoje, a gente vai falar de oportunidade. Oportunidade é tudo aquilo que a gente enxerga que a gente não está fazendo bem ainda. Então sempre tem alguma coisa para a gente melhorar, sempre tem oportunidades para a gente identificar. E é isso que a gente vai falar hoje aqui. Mais especificamente, a gente vai falar sobre planos de pagamento. Mas antes de começar, eu queria reforçar que vocês comentem aqui na página a dificuldade de vocês, o sistema de pagamento que vocês têm, ou relativo até a aula passada, ou algum problema que vocês queiram que a gente debata na aula futura. Vamos usar esse espaço de comentários aqui para a gente entender um pouco melhor a necessidade de cada um de vocês e poder entregar uma aula cada vez melhor. Como eu falei, a gente vai falar de oportunidade e vamos falar de formas de pagamento. Primeira coisa nesse quesito, a gente tem que entender que a gente precisa saber cobrar. Saber cobrar do nosso aluno um preço que a gente fique confortável pelo nosso serviço. Que a gente coloque ali o valor. Se preocupe menos com o preço, mas mais com o valor que a gente está entregando para o nosso aluno. É assim que eu entendo o meu negócio, é isso que eu vendo para os meus alunos. Eu não estou muito preocupado, é claro que o preço é a moeda final e a gente tem que dar um preço que o aluno possa pagar, mas a gente tem que entregar para o nosso aluno uma coisa de muito valor, que é isso que faz a diferença e faz às vezes o seu preço, que aparentemente podia ser caro, ficar barato. As academias têm diversas maneiras de cobrar. Eu já vi de tudo que é tipo. Eu fico conversando com os professores no Brasil inteiro e vejo as academias cobrando mensalidades de formas totalmente diferentes. Desde um plano mensal, onde o aluno vai lá todo mês e paga em dinheiro, às vezes em cheque, onde a academia não tem ainda nenhuma estrutura de pagamento, até as academias que já estão mais informatizadas e mais avançadas nesse segmento e já têm aí seus planos trimestral, semestral, anual. A gente vai falar um pouquinho de cada plano e das características de cada um, para que vocês entendam e consigam identificar o que funciona melhor para vocês. Tem planos que vocês vão ver na explicação, quando a gente estiver falando dele. Um plano mensal, por exemplo, ele é um plano impossível da sua academia sobreviver. Você não consegue fazer com que a tua academia tenha nenhum crescimento sustentável no quesito financeiro se a sua mensalidade for cobrada mensalmente do aluno, sem que ele tenha nenhum tipo de vínculo. Porque o mês que ele não vem, o mês de férias, já comprometeu o seu ano inteiro de trabalho. Então a gente vai ver detalhadamente. Fica comigo aqui, não esquece de comentar no vídeo e vamos entrar aqui numa coisa muitíssimo importante para o sucesso do seu negócio, que são as formas de pagamento que você deve oferecer para o seu aluno. Fica ligado. Pessoal, vamos lá? Então vamos começar a nossa aula aqui. Vamos tentar entender uma situação onde a gente tem uma academia com 100 alunos, para ficar fácil da gente fazer a conta e vocês entenderem a importância dos planos que a gente vai explicar. O que acontece? Todo plano que tem um tempo determinado, independente se ele ser mensal, trimestral, semestral ou anual, ele termina. E quando ele termina, o que vem? Vem a renovação. Se a gente tem uma boa renovação na nossa academia, a gente vai trabalhar com um percentual de 60% de renovação dos nossos planos que vencem. Ah, não, mas eu renovo mais. Dificilmente você renova mais. Se você começar a entender e fazer essa contabilidade, que obviamente é uma conta bastante importante de saber, você vai ver que 60% é um bom número. O ponto é, se a gente está falando de uma academia com 100 alunos, então a gente tem aqui, 100 alunos e uma taxa de renovação de 60%,
a gente está dizendo o seguinte: se eu tenho um plano mensal, eu tenho que renovar 100 alunos todos os meses. Se eu tenho uma boa renovação, eu renovo 60 e tenho 40 alunos de perda. Ou seja, eu estou perdendo 40 alunos todo mês. E aí eu consigo novos alunos e a academia nunca sai do lugar. Esse exemplo não parece tão prático porque quem cobra mensalmente geralmente não chega nem a 100 alunos. É uma academia menor ainda. É uma academia com 30, 40 alunos que você consegue meio que controlar todo mundo, mas você nunca consegue crescer. Esse modelo é impossível do seu negócio para frente. Então, se você cobra mensalidade no sistema de planos mensais, o seu negócio não tem como crescer. Porque o seu aluno, o que acontece? Vamos dizer que você tem um vencimento no dia 10, aí o seu aluno não veio, aí ele faltou uma semana, aí ele voltou no meio da semana seguinte, já é dia 18, e ele te pagou a mensalidade no dia 18, ele vai querer pagar no outro dia 18, e aí você já perdeu aqueles 8 dias ali no mês. Se isso acontece 3 vezes por ano, você está perdendo 1/4 do ano que o seu aluno não está pagando. Então esse plano mensal, ele é impossível. Se você tem isso na sua academia, você precisa mudar isso já, porque não tem como você crescer o seu negócio dessa maneira. O próximo plano é o plano trimestral. Ele é um pouco melhor, e eu vou explicar por quê. Porque na média, se todos os teus alunos, vão imaginar de novo, 100 alunos na sua academia. Se todos os alunos têm um plano trimestral, isso significa que você vai ter que renovar, em média, 25% dos seus alunos. Então aqui num plano trimestral, você vai rodar 25%, você vai precisar renovar. Se você tem uma renovação de 60%, isso quer dizer que você vai tentar renovar aqui 25 alunos. Não é impossível, né? Mas uma boa renovação, 60%, são 15 alunos, o que faz você perder 10. Então você fez, só recapitulando, trimestral vai rodar 25% dos alunos, ou seja, 25 alunos. Você vai renovar bem 60%, vai renovar 15 alunos, vai perder 10. Então, para que você consiga o crescimento da sua academia, você teria que vender mais de 10 planos naquele mês. E tem um outro grande problema do plano trimestral. Você não consegue nunca fugir das férias. Então, invariavelmente, o seu plano que vai terminar ali dezembro, janeiro, julho, o aluno dificilmente vai renovar. Entendam o seguinte, gente, toda vez que você dá a possibilidade do seu aluno pensar se ele deve renovar ou não, você está correndo um risco de perder esse aluno, né? Para outras milhões de coisas. Às vezes o aluno está com uma certa dificuldade financeira naquele momento e aí ele tem a opção de não renovar o seu plano, é o jiu-jitsu que ele corta e aí você perde a chance de manter aquele aluno na sua academia. Pessoal, tem uma outra coisa do plano trimestral que eu não gosto muito, é porque ele sempre cai nas férias do aluno. Então, invariavelmente, o teu plano vai vencer ou em dezembro, ou em janeiro, ou em fevereiro, ou em julho. E aí você tem um problema mais difícil ainda, porque você está dando para o teu aluno, de novo, a opção dele, a dúvida se ele renova ou não renova com você, concorrendo com as férias. Então, a ideia é que a gente consiga estender isso mais, porque senão você vai estar sempre dentro desse problema aqui, perdendo 25% da sua base de alunos, ou tendo que renovar 25% da sua base de alunos o tempo inteiro, o que acaba que você perca 10% dela todo mês, o que vai te forçar a ter que ganhar novos 10 alunos para manter sua academia equilibrada,
E se você quiser crescer, você vai ter que ganhar mais de 10 todo mês, o que nem sempre é uma tarefa muito fácil. Difícil você encontrar academias também de sucesso que ainda usem esse modelo de plano. Qual é o próximo plano? O próximo plano, e aí eu vou dar um exemplo da minha academia, eu usei durante muito tempo. Eu tinha 2 tipos de planos diferentes. Eu já não usava o mensal, já não usava o trimestral, eu usava semestral e anual. E o que acontece com o plano semestral? O plano semestral, você vai ter uma rotação aqui de 15% dos teus alunos. Então você precisa tentar renovar 15 alunos numa base de 100 todo mês. O problema é, desses 15 novos alunos que eu tenho que renovar, com 60% de taxa de renovação, eu vou renovar 9. E aí vou acabar perdendo 6 alunos. Não é uma perda tão grande, mas ainda assim eu estou perdendo 6 novos alunos que eu tenho que ganhar para equilibrar minha academia. Então a ideia é que a gente tente reduzir cada vez mais essa taxa de perda de alunos. Por quê? Se a gente imaginar agora que o nosso número aqui não são mais 100 alunos e são 300, eu estou perdendo 18, o que já é considerável, né? Então eu tenho que tentar ir diminuindo isso cada vez mais. E aí a gente vem para o melhor plano dessa série de planos aqui, que é o plano anual, onde você tem uma rotação de apenas 8% da sua base. Então, num modelo desse de 100 alunos, são 8 pessoas por mês. Você pode ligar pessoalmente para cada uma, para tentar fazer uma melhor renovação do seu plano. É mais fácil de você administrar essa turma. E se você, seguindo a mesma linha de raciocínio, tiver que renovar 8 alunos a 60%, você vai conseguir renovar 5 e vai perder apenas 3 alunos nesse modelo de renovação. É claro que quando você oferece diversos planos, tem aluno que vai escolher o trimestral, o semestral, o anual, então a sua média vai mudar. Mas é importante que você tenha esse entendimento do que você perde por aluno. Aqui na verdade você conseguiu renovar 15, né? Então, do que você perde por aluno, e aqui você conseguiu renovar 60. Quando você junta isso tudo na média, você vai conseguir ter essa média da perda de alunos que você tem, de cancelamentos, ou seja, de pessoas que não renovaram o seu plano, né? E aí você vai determinar, baseado nisso e na sua taxa de conversão, que é a venda, a gente já falou disso em vídeos passados, né? Que é a taxa de venda efetiva de matrículas que você tem todo mês. Então você atrai um monte de gente através do seu marketing, vende para uma certa quantidade de pessoas. Essa é a sua taxa de conversão. Então se veio 10 alunos pelo seu marketing, você vendeu 70% de conversão, você vendeu para 7 novos alunos. Se esse número é menor do que esse, a sua academia está encolhendo. Então a gente tem o tempo inteiro trabalhar com o número de perda que a gente tem, que é o que a gente chama de ralo, né, onde meu aluno está escoando, onde ele está indo embora, e a minha taxa de conversão lá na frente, na minha recepção, para ver se o pessoal está vendendo direito ou não. Esse número vai determinar se você está crescendo ou não. Se você estiver crescendo, muito bem, a gente vai continuar ajustando os parâmetros para que a gente possa crescer mais. Mas se você está caindo, é urgente que você pare e identifique onde é o problema. E muitas vezes o seu problema está aqui, está na forma de pagamento que você usa na sua academia. Eu usei, como eu falei, esse modelo durante muito tempo, depois eu cortei e passei a usar somente esses dois, e a minha academia foi muito bem até 300, 350 alunos.
mas eu não conseguia passar desse número com esse modelo. E aí eu tive que mudar esse modelo para o que eu pratico hoje na minha academia, que é o pagamento em débito recorrente. É uma outra modalidade, a gente vai falar dela bastante mais detalhada mais para frente. Ela é um pouquinho mais complexa de se administrar, mas todos esses planos que aqui, caso vocês não estejam nesse nível ainda, vale a pena vocês implementarem imediatamente para que vocês comecem a trabalhar com cartão de crédito, para que vocês comecem a facilitar a forma do pagamento do aluno de vocês. Eu sei que existem academias pequenas no Brasil e que as pessoas trabalham às vezes sem essa forma de pagamento, mas entenda o seguinte, a minha academia hoje, ela funciona com mais de 90% dos pagamentos em cartão de crédito. É a facilidade para o aluno. O aluno, todo mundo hoje está no sistema bancário, todo mundo hoje tem o seu cartão de crédito e as nossas academias precisam receber dessa maneira. Todos esses planos têm um detalhe importante. Todos eles têm que estar vinculados num contrato. O contrato, o aluno tem que assinar se comprometendo, você tem que ter as regras no contrato. Eu vou disponibilizar esses contratos para vocês também, um modelo para que vocês possam adaptar de forma mais fácil na academia de vocês. O aluno assina ali se comprometendo que ele vai treinar com vocês 3 meses, 6 meses ou 1 ano, e você tem aquela garantia de que você tem aquele aluno por aquele período de tempo, né? Isso é fundamental para que você possa planejar o crescimento da sua academia. Então, após a gente determinar os nossos planos de pagamento, a gente tem que entender agora como é que eu vou precificá-los. Porque é claro que se um aluno se compromete com a minha academia a ficar mais tempo, eu tenho que dar em retorno mais desconto. Então como é que a gente vai fazer essa conta para a gente não sair perdendo? Vamos imaginar uma mensalidade a R$200. Então, R$200 é meu plano mensal. Se ele vai me fazer um plano um pouco mais longo, de um trimestral, por exemplo, eu vou dar para ele 15% de desconto. Então ele vai ter menos 15% e ele vai pagar, na minha mensalidade aqui, R$170. Ah, mas ele se comprometeu mais ainda. Ele vai fazer um plano semestral. Eu vou dar mais 15% de desconto para ele, que vai levar a mensalidade dele para R$145. Normalmente, esse é o preço que eu quero receber da minha mensalidade. Você vai achar o seu preço, o seu preço ideal, o que você acha justo e o que vai ser a média dos seus alunos pelo plano semestral. Então, esse cara aqui é que vai determinar. Depois você vai subir o preço e vai descer o preço, dando um desconto, caso ele vá fazer um plano anual, de mais 15%, que vai totalizar aí uma mensalidade de aproximadamente R$125, que vai ser o teu plano anual, onde você vai ter um argumento muito forte para vender para o seu aluno e fazer com que ele se comprometa a ficar com você mais tempo, o que de novo vai te ajudar na renovação e consequentemente no seu número de alunos. Então, o preço do plano semestral é o preço que você quer, um pouco de desconto para o plano anual, e o que vier para cima você vai acabar sobretaxando esse preço, porque você não está tendo o compromisso do aluno na longevidade do plano dele. Então, não se conforme e não aceite que o seu aluno determine, esse aluno que você já tem na sua academia, determine qual é a forma de pagamento que o seu negócio deve ter. Porque ele não entende das dores do negócio, ele não está do outro lado do balcão. É você que sabe a necessidade que você tem de construir essas formas de pagamento para que te deem mais segurança e que você possa no final entregar um serviço melhor para o seu aluno. Aquele mesmo aluno que reclama hoje vai te agradecer depois, porque você vai ter uma academia muito melhor para ele. Te espero na próxima aula.